Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:05, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui nas imagens dos estúdios da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe também fazendo perguntas pelos telefones 3289-3580, 5052-5555. Os nossos convidados já estão a postos aqui, eu vou apresentá-los a partir de agora. Conosco aqui à minha esquerda, você vê pelas imagens, o advogado Dr. Wagner da Costa, especialista na área de direito civil, criminal e do consumidor. Doutor Wagner, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Muito obrigado, é uma honra estar mais uma vez aqui, e uma boa tarde a todos da mesa, e também quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham. Também conosco, agora você vê aqui à minha direita, o professor Marcos Nakagawa, ele é coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental, também vencedor do Prêmio Jabuti 2019 na categoria Economia Criativa. Marcos, bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, uma honra. É um prazer, é todo nosso. Também conosco aqui à minha direita, Ailton Vendramini, consultor de gerenciamento de pequenas e médias empresas, sempre presente com a gente aqui. Seja bem-vindo, Ailton. Obrigado, Mauro, um prazer enorme estar aqui com você e aprender com essa mesa rica aqui. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje. O presidente americano Donald Trump acusou o Brasil e a Argentina de desvalorizarem suas moedas para melhorar as exportações e anunciou tarifas de importação sobre o aço e o alumínio. Segundo ele, a moeda em queda prejudica os agricultores dos Estados Unidos. O Instituto Aço Brasil disse que recebeu o anúncio com perplexidade e que o movimento é uma retaliação que não condiz com as relações de parceria entre os dois países. Dr. Wagner da Costa, esse assunto começou com um tweet do Donald Trump, presidente americano, mas parece que não passou de um tweet por enquanto, não tem uma medida definitiva em relação a isso, já está causando essa Está me parecendo só uma ameaça que mas o pior é que o nosso presidente adora o Trump, né? E realmente eu não sei se ele não vai pedir água ou vai acontecer alguma coisa. Eu acho que nossa economia está em primeiro lugar, né? Nós precisamos, realmente o Brasil está tendo condições de exportar. Eu sei que a carne está ficando num preço alto porque o consumo interno está mais difícil, mas uma coisa é certa, se o presidente da República quiser, reduz o imposto da carne, que nós vamos ter carne nas mesas das pessoas mais pobres, né? Entendeu? Então, realmente, a questão do aço aí, eu acho que o Brasil vence essa parada, porque o importante é a nossa economia, né? E eu acho que trazer divisas para o Brasil, eu acho que melhora a nossa economia, né? Esse comércio que o Brasil se estendeu com a China, tudo, eu acho que é muito importante para o Brasil. É muito importante para trazer divisas aí. Eu não sei, mas o professor Marcos, o doutor Marcos vai nos dar uma posição até mais técnica, né, a respeito disso. Deixa eu entrar com um questionamento aqui. O presidente americano não coloca o Brasil no mesmo patamar que a Argentina quando fala de desvalorizar as moedas. O Brasil não faz isso, o nosso câmbio é livre. E o que teria a ver essa taxação, né, do aço brasileiro entrando lá com atrapalhar o agricultor americano, o aço com a agricultura?
Essa briga está realmente de forças, né? O Trump está realmente fazendo esse protecionismo lá nos Estados Unidos e ele está usando aquela estratégia de tomar lá, dá cá, né? Então ele vai forçando, depois ele recua, né? Principalmente com seus parceiros comerciais internacionais. Não é a minha praia, o comércio internacional, mas o pouco que eu tenho lido, ele tem feito muito esse trabalho para poder desenvolver esse ponto de negociação. Então, provavelmente, logo mais deva vir alguma negociação de alguma outra forma para ele poder vir e pedir alguma coisa e o presidente nosso também trabalhar nesse sentido. Muitas vezes um tweet é um balão de ensaio. Você joga ali uma situação para ver como é que vai ser a reação. Perfeito. Né? Eles estão usando muito essa comunicação, e aí a minha área mesmo, né? Tanto o nosso presidente, quanto o presidente, o Trump, né, e até o pessoal lá do Oriente também, né, o sul-coreano, o norte-coreano, tem trabalhado muito como testar o mercado para ver a reação, e essa reação, depois eles pedem desculpa no Twitter, como se não fosse o presidente do Brasil ou dos Estados Unidos declarando alguma coisa, como não se valesse nisso. Vendramini, você que é especialista em marketing, o que tem marketing aí nessa história? Não, eu acho que tem um pouco. Eu estou me lembrando aqui do Adam Smith, né? Aquele economista, né? Que ele diz o seguinte: para você melhorar a coisa, você tem que otimizar as partes, né? Então, por exemplo, cada país tentar fazer o melhor de si para que você tenha lá na frente, ou cada empresa, cada departamento fazer o melhor de si para que você tenha o melhor no todo. Essa teoria foi desbancada, né? Pelo John Nash, quando inclusive teve no teoria Brasil, dos né? Jogos, né? Pela teoria dos jogos, foi até ganhador de prêmio Nobel na época, sua teoria dos jogos, que é o seguinte: não adianta você otimizar a parte para otimizar o todo, você tem que otimizar as partes e otimizar o todo, né? Porque aí sim você cresce. Então, eu acho que toda vez que, por exemplo, um país tenta se otimizar ali e tal, na verdade, daqui a pouco ele esbarra no todo, né? Então, de repente, ele tem lá uma China hoje que não deixa mais comprar equipamentos fabricados nos Estados Unidos porque o Trump puxou a faca para eles numa outra posição. E aí você acaba desfibrilando, né, toda a organização, mas você acaba achando um ponto de equilíbrio lá na frente. Ou seja, eu acredito que essas ações dela são muito mais, vamos dizer assim, folclóricas, né? E que lá na frente você vai ter um equilíbrio idealizado e que o mundo todo vai convergir para aquilo. Nakagawa, falando um pouquinho da comunicação, que é a sua área, quer dizer, esse tipo de comunicação que o presidente americano fez pelo Twitter deve ter afetado seguramente já o mercado do aço no sentido dos contratos futuros. O que está vigente até porque o contrato tem que ser cumprido. Mas isso deve ter barrado, deve ter brecado os contratos futuros. Agora, isso é uma situação entre Brasil e Estados Unidos. Mas como é que esse tipo de comunicação, que ainda não é oficial, pode afetar o mercado brasileiro? Porque o aço tem o nosso mercado interno aqui. Perfeito. Você tem a indústria da construção civil, provavelmente o primeiro. Acho que a indústria automobilística, depois os bens de capital, né? A gente vê muito naqueles filmes e nos processos dos nossos amigos que trabalham com bolsas, ações de valores, e que um Twitter desse muda todo um mercado, o preço futuro da commodity, e isso é influenciável também, não só lá como aqui, né? Isso já deve ter dado, eu não cheguei a dar uma olhada, também influenciado nessas questões de bolsas de valores também. E aí todo mundo começa a trabalhar com esse cuidado, porque foi dado o primeiro tweet. Pode ser um balão de ensaio, pode ser que ele volte atrás, ou que o Brasil chegue lá e agora ofereça outra coisa em troca disso, né? Então você vai ganhando moedinhas, como na teoria de jogos, né, para poder depois ir lá e falar, bom, agora eu negociei isso, agora você vai abrir mão daquilo. E aí você começa efetivamente uma negociação, né? O Trump, ele foi empresário, né? É empresário, dono de muitas empresas. Ele sabe o poder de um Twitter, ele sabe o poder de como muda o mercado todo, ainda mais de acionistas. Então,
a gente tem visto que ele tem usado muito essa ferramenta ao favor, obviamente, dos interesses econômicos dos Estados Unidos. E aí o Brasil precisa estar muito atento, e todo o Instituto de Aço, né, que está colocado em Aço Brasil, também para ver quais são politicamente com os políticos do país e ver as negociações, como seria a melhor forma da moeda de troca, porque provavelmente ele deva vir com alguma questão para a gente abrir mão em função disso. Mas realmente é impactante para toda a construção, para o nosso país que agora começa a ter um desenvolvimento, um crescimento, e a gente sabe que essa commodity de aço é muito importante, né? Não só a base do aço, mas também o aço muito importante para a gente. O seu entendimento, para a gente finalizar, doutor Wagner da Costa, eu acho no que mercado interno, e especialmente para a cadeia consumidora do aço do Brasil, que é a indústria da construção civil, a automobilística e os bens de capital. E as pessoas envolvidas nesse mercado deveria estar sendo reunido com o nosso presidente, com alguém para poder ter uma meta de negociação, tudo, né? Mas a gente não está vendo isso, parece que a coisa está abandonada, o nosso presidente não se preocupa com isso, porque ele para tomar qualquer medida, ele teria que ouvir as pessoas envolvidas no comércio do aço, tudo, porque eles têm noção disso, porque eles têm a prática, a vivência, e tem também as pessoas especialistas dessa área. A gente não está vendo nenhuma reunião. Agora, tudo que se toma à frente é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado, como a gente já vê. Então, esse pessoal está usando como se fosse um bombeiro para apagar o fogo do presidente. Agora, eu acho que está muito adormecido. Houve essa conversa, teria que ter uma reunião com o pessoal da área, porque esse pessoal vai ajudar a resolver uma solução, né? Entende? Então, o meu ver é que as coisas não estão sendo agilizadas, não está sendo feita como deve ser feita. Vamos lá para o tema seguinte do programa Gente que Fala. O empreendedorismo de impacto social é aquele que pode resolver problemas de pobreza, desmatamento, de déficit na educação e muitos outros que podem mudar a vida de muita gente. Esse é o tema do curso idealizado pelo professor Marcos Nakagawa, que está aqui com a gente, e que será realizado a partir de janeiro, na ESPM, em São Paulo, com o objetivo de desenvolver nos alunos a compreensão do tema nas suas diversas vertentes. Marcos Nakagawa, nem todo empreendedorismo é de impacto social. Agora, aqueles que empreendem com esse objetivo de impacto social, eles têm a verdadeira noção deste impacto? Isso, estão considerando... essa é uma boa pergunta. Essa questão do impacto socioambiental, ele está desenvolvendo no mundo inteiro agora, com essas questões. E às vezes me perguntam, mas todo empreendimento, né? Aqui também especialista em empreendedorismo também, fala, todo empreendimento tem um impacto. Sim, tem um impacto, tanto positivo quanto negativo. Né? O que a gente está buscando cada dia mais, e agora na Folha de São Paulo mostrou uma pesquisa que 500 bilhões de dólares por ano em 2018 foi o volume de investimentos de impacto nessa área. Por quê? Porque acho que a gente esqueceu um pouquinho desse processo de quando a gente cria uma empresa, ele vem atender uma necessidade do consumidor ou das pessoas. E essas necessidades ao longo, desde a Revolução Industrial e passando por todo esse processo, essa necessidade saiu da necessidade básica, né? E teve um pessoal que ficou excluído dessas necessidades e atendimento às necessidades básicas. E o mercado tradicional continuou com a sua jornada, atendendo às necessidades básicas e subindo até chegar às necessidades maiores, como status, poder e assim por diante. E aí saturou esse mercado, né? Alguns especialistas dizem que esses mercados de alto padrão saturaram. E aí tem até o Michael Shu e o Stuart Hart que trazem voltar à base da pirâmide. Né, e trabalhar com
projetos, negócios de impacto socioambiental para essa base da pirâmide. Para mim, na verdade, a gente está voltando o que era lá atrás, quando a gente desenvolveu um processo produtivo para atender uma necessidade básica, por exemplo, alimentação, saúde, habitação e assim por diante. E o curso vem exatamente questionar esses processos, né? Sair de novo, de entender quais são esses problemas do mundo, e aí os problemas do mundo a gente tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODSs, e a partir deles começar a repensar novos modelos de negócio para poder desenvolver e atender esse pessoal, esse público, a minimizar o impacto socioambiental no planeta e nas pessoas. Em que pé o Brasil está no cumprimento das 17 metas de desenvolvimento sustentável? É uma boa pergunta, né? A gente está trabalhando. Essa pergunta vale $1 milhão. Essa pergunta é o que a gente está questionando muito, né? Eu também sou um dos idealizadores, conselheiro da Associação Brasileira pelo Desenvolvimento Sustentável, dos profissionais de desenvolvimento sustentável, e a gente tem questionado muito essa posição política do país, né? O cumprimento, que ano que é mesmo? 2040? 2030. 30 e 2030. Então a gente tem agora, a partir do ano que vem, mais 10 anos. Tá chegando. Mas tem coisas boas acontecendo, né? Não sei se vocês viram essa semana que algumas capitais do país, por exemplo, diminuíram as mortes no trânsito, conforme a meta que eles colocaram, né? Que isso vai desencadeando submetas, e essa era uma das submetas. Mas, obviamente, no Brasil, nosso maior problema é o desmatamento, né, que é o que gera mais carbono, que gera mais, e aí a gente está vendo o que está acontecendo ultimamente, né? Eu ia comentar o seguinte, que os 17 ODS, né, que foram feitos pela ONU, aqui no Brasil a gente conseguiu que o IPEA perseguisse esses 17 ODS, né, que tem outras submetas, né, dezenas delas, inclusive foram criadas outras metas para poder, que são complementares às que a ONU estipulou, né, e há um acompanhamento disso. Obviamente que alguns pontos nós não estamos indo bem, outros pontos estamos indo razoavelmente bem. É uma pena que não há uma divulgação dessas metas, né, dessas metas para atingir esses 17 objetivos, né, que você tem o cumprimento da meta e tem o objetivo lá na frente. Então eu vejo que talvez falte um pouco de divulgação do que realmente foi feito. Agora, com relação a parte social, ambiental, né, o que a gente tem visto é que cada vez mais tem um foco grande nisso. O pessoal da Petrobras, da Vale, teve agora nos Estados Unidos lá, demonstrando o tal do ESG, né, que eles chamam, né, Environment, Social and de Governance, né? Então, com isso eles venderam o peixe deles lá de que realmente estão indo num caminho correto, né? Então eu vejo que, por exemplo, essa nova geração que está aí, né, do professor Naka, né? Isso, professor Naka. Professor Naka, como ele é conhecido no mercado aí. Professor Naka. Isso. Então, a partir de agora, professor Naka, eu chamando de Marcos Nakagal, estou gastando sílabas. Professor Naka para os íntimos aí. E aí você vê que, por exemplo, essas novas gerações, quando a gente discute aqui, por exemplo, que tipo de função, de emprego você vai ter, né, como é que você vai, eu acho que essa parte de ESG, né, que vamos supor, a parte de ambiental, a parte social e a parte de governança, vai abrir um leque enorme para essa juventude que está aí. Doutor Wagner da Costa, e o operador do direito, como é que observa o empreendedorismo de impacto social? Olha, o fator principal é o déficit na educação. A educação, ela é muito importante no desmatamento, em tudo, até na área criminal. A educação combate o crime, a educação combate o desmatamento, a educação... E esse déficit na educação nos preocupa muito, entende? Porque como é que pode mudar a vida de uma pessoa sem educação? Não muda, né? Então, isso é muito preocupante. Nós precisamos de pessoas competentes no MEC, no Ministério da Educação, entende? E tem pessoas competentes no Brasil. E precisa um investimento. Tem que valorizar o professor, tem que valorizar, porque
Se não valorizar o professor, os alunos também não valorizam. Essa história precisa ter. Nós temos aqui pessoas profissionais que às vezes precisam ir buscar fora, em outro país, para trabalhar em bancos, para trabalhar... Porque aqui... E nós temos condições de melhorar, mas do jeito que nós estamos vendo esse déficit na educação, isso é muito preocupante. Isso é preocupante porque hoje, também na área de medicina, na área de direito, os profissionais estão sendo... não são igual àquele profissional formado de antigamente, aquele profissional... E as escolas também, né? Quem tem condições de pôr um filho numa boa escola, numa boa faculdade, ele consegue desenvolver. Mas o pessoal pobre, que precisa da educação, está um déficit. Esse déficit é muito preocupante. Pedramini. Você sabe, é interessante, eu visito muito, a gente faz obras em algumas prefeituras aqui, principalmente do estado de São Paulo, né, alguma coisa sul de Minas também, e o que acontece, por exemplo, quando você conversa com o secretário da Segurança, o que acontece? Ele fala, não, nós temos aqui tal, X militares aqui, estamos fazendo a ronda lá, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Agora, o doutor, ele falou da educação, e eu até juntaria a educação com a cultura, né? Não sei se é a mesma coisa, mas vamos dizer assim, colocaria no mesmo bojo, mas o que acontece? Se você pegasse, por exemplo, a Secretaria de Segurança, e falasse, não, vamos ter uma escola de música aqui e tal, e vamos colocar aquele menino de rua lá e tal, né? Você melhora a segurança, né? É um pouco do que a gente estava falando do John Nash no primeiro parágrafo, né? Você olhar para o todo. Então, se você melhora a educação, melhora a cultura, você diminui a criminalidade, né? Então, por exemplo, não ter uma visão sectária, né? Você, por exemplo, você pegar e olhar para a pizza toda, né? Eu acho que essa é a grande sacada que o governo poderia dar um passinho nessa direção. E aí, só para complementar, existem vários modelos de negócio que estão começando, que rompem esses modelos tradicionais de educação, como o Geek do Sasaki, que é um premiado pelo empreendedor social da Folha, que ele fez um modelo de internet, uma plataforma de educação, no qual os jovens falam a linguagem dos jovens. Tem vídeos, tem games, tem isso, e aí eles, colocando isso, trabalham melhor as notas do Enem. E para cada um que vende para uma escola privada, eles doam para uma escola pública. Ou seja, existem modelos de negócios que poderiam se infiltrar nos vários modelos governamentais, enfim, para poder dar essa melhoria nos nossos índices, que saiu essa semana, inclusive, né, de PISA, educação, né? Exatamente. Fomos muito mal, inclusive. A educação e a cultura, de fato, estejam no mesmo bojo, Vendramini, como destacou aqui o Dr. Wagner da Costa, a educação combate a criminalidade, mas você vê muita gente bem educada, né, do colarinho branco, cometendo os crimes que a gente vê aí, no caso, a corrupção. Não é um problema de educação, é um problema de cultura, um problema de caráter, um problema de consciência, né? Então... mas o pior crime é o crime violento, é a pessoa que, por causa de R$10, mata uma pessoa. Sim. Quer dizer, entende? Não são tão... aí, para essa pessoa... Nós temos uma legislação boa, tão são boa a legislação, porque o pessoal está preso. Tem muitos políticos presos. Agora, é a aplicação da lei nossa que está errada. Não tem que fazer lei para prender em segunda instância. A pessoa pode ser presa na primeira instância. A prisão preventiva, se é uma pessoa que tá pondo em risco a lesão ao erário público, a lesão, pode ser preso pelo juiz do processo, até antes do processo nascer, já decreta a prisão temporária. A prisão preventiva, o Instituto da Prisão Preventiva é muito bom. Quer dizer, para esses casos, tem também a prisão. Agora, depois que você mata uma pessoa, não tem mais jeito, né? Então, a educação, ela atinge esse pessoal. Uma pessoa que tem uma educação, ele pode querer aplicar um golpe de estelionato, tudo, mas a vida está em primeiro lugar também, né? Então, nós precisamos, e eu acho que a educação, a cultura, ela anda junto, porque uma escola precisa da educação, mas precisa daquela parte de cultura, aquele teatrinho, aquela coisa para desenvolver
né? Como desenvolve a matemática, desenvolve a língua portuguesa, entendeu? Desenvolve a mente da pessoa, entende? Então, toda escola de alto nível, ela tem a parte teatral para os alunos desenvolver tudo. Então, a cultura, e como a nossa mesa falou, ela anda junto com a educação. Professor Naka, vamos fechar esse tópico falando do seu livro, está na mão aí do Vendramini, mostra pra gente, Vendramini, mostra. Para lá. Né? 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo, foi ganhador do Prêmio Jabuti de Economia Criativa. Fiquei muito surpreso com tudo isso. Mas realmente a ideia do livro é dar tópicos do dia a dia, né, para você poder fazer atividades do dia a dia, desde fazer xixi no banho, fazer dobradura de jornal para o lixo, cuidar, lembrar de um amigo seu que você não está visitando faz tempo. Então, são 101 dicas aí para você implementar no dia a dia. Uma questão que sempre falava, você fala de desenvolvimento sustentável, o que é essa coisa dos ODS, mas como que eu faço isso no dia a dia? E aí eu comecei a listar e deram 101 ações. Então, depois de você encontrar 101 ações, você acha que já tem mais? Então, meu sonho é chegar no 365 dias, só que eu não consigo. Aí o que eu estou fazendo é falando para todo mundo entrar no meu no Instagram, que é o Ações Mais Sustentáveis, ou mesmo no Facebook, Ações Mais Sustentáveis, e sugerir dicas. Quem sabe a gente consegue fazer um livro coletivo. Esse livro foi feito via crowdfunding na Kikante, então foi coletivo, todo mundo apoiando, bem interessante. O desafio não era 365, era 1001. Então, 1001 eu chego lá, até o final da vida, tem vários livros disso, né? Você sabe, Mauro, quando você me convidou para participar dessa mesa, e eu sabia que o professor Naka vinha, eu comprei o livro dele. Oh, meu Deus, obrigado aí. Né? Comprei pelo Kindle, inclusive. Legal, né? Ótimo. E aí você já entrou no Kindle e já... Não, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, eu tenho muito jornal em casa, eu gosto de ler jornal velho, né? Falei, dobradura de jornal para cestinho de banheiro, né? Falei, eu vou tentar esse origami aqui, ver se eu consigo. Tô tentando montar lá Isso, a gente acabou de fazer um vídeo da minha filha, o YouTube dela é Nena Naka, alô galera, e aí ela falou, pai, vamos fazer aquele vídeo de dobradura do lixo, né? Eu falei, vamos, filha. Aí eu fiquei filmando, ela vai fazendo, aí chamamos um primo dela, o Matheus, tá lá no Facebook. Mas lá. Você sabe que o link do Kindle para lá, às vezes não funciona, você tem que procurar direto no... Não, você entra na minha página, tá lá, dá um link lá no YouTube e você vai ver ela. Então, eu já tive problema para tomar sorvete de massa na infância, que eu não acertava direito. Agora, fazer o origami lá Mas eu achei a ideia fantástica, eu tô parado ali já faz umas 2 horas, entendeu? Vou te mandar depois no WhatsApp. Bom, próximo tema aqui. O número crescente de idosos é uma realidade mundial e com isso surge uma demanda cada vez maior por produtos e serviços adaptados às suas necessidades, impulsionando a chamada Silver Economy, que movimenta globalmente cerca de 7 trilhões e 100 bilhões de dólares por ano. Conhecer esse consumidor é um grande desafio para os empreendedores, mas só em 2019 surgiram no Brasil mais de 80 negócios com soluções para o envelhecimento em saúde, segurança, bem-estar, autonomia, moradia, geração de renda e lazer desse público. Professor Naka, né, nesse elenco aqui, saúde, segurança, o que é prioridade? Perfeito. Esse daí realmente é o empreendedorismo de impacto socioambiental. Quando você chega nessa população que não tem acesso a esses tipos de benefícios ou de melhorias, realmente vai trabalhar nisso. A questão da saúde, da autonomia, eu acho que é o que trabalha muito mais forte. Lá na SPM, pelos SEDES, né, o Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental, a gente tem um programa que chama Criativa Idade. E aí a gente é aberto à população de 40 pessoas, mais de 60 anos. E aí eles passam lá 13, 14 encontros, trabalhando essa autoestima de aprender a aprender. Né? Tem muita gente que chega nessa idade e já desistiu, principalmente nesse mundo digital, nesse mundo no qual se cobra muito, e aí às vezes eles aprendem a aprender de novo. Então, tem a possibilidade, por exemplo, uma das aulas é teatro, né, de se expressar, outra é de tecnologia, né, vai mexer, outra é de games, vai aprender jogo de tabuleiro, vai aprender a jogar videogame. Então, são vários workshops bem interessantes.
e você vê que tem um público realmente que está precisando de serviços, produtos para eles. Em que ano que a população brasileira vai parar de crescer? Porque a pirâmide está se invertendo, então a gente vê a população envelhecendo e a taxa de natalidade caindo, mas vai chegar um momento que praticamente não vai nascer mais ninguém, a população estará velha. Aí vai começar uma inversão, uma reinversão, né? Não sei se 2050, né? 2050 ou antes disso, hein? Acho que 2050. Estou procurando, sua geração... Estou achando que é para 2030, alguma coisa. Mas você sabe, ele tocou num tema interessante, eu não me lembro de cabeça estatística, mas o que eu vi outro dia de um pessoal foi uma americana que teve por aqui, que você consegue, além de você motivar e ter esse convívio com pessoas acima de 60, você estica a vida dessa pessoa, né? Ela vive mais. Porque você pega, por exemplo, um juiz de direito, aí o cara aposenta, não sei o quê, vai para casa, tem lá um problema físico qualquer, tem uma cuidadora, né, que tem um nível, vamos supor, cultural, de educação muito inferior a dele. Ele passou a vida dando palestra, fazendo isso, fazendo aquilo, e ele vai conviver com uma pessoa com um baixo nível intelectual. Então ele vai se deprimindo, né? E tem estatística mostrando que ele morre antes, ele perde 5, 6 anos de vida com essa convivência. E quando você leva ele, por exemplo, para uma atividade que o professor Naka citou, ou mesmo que o pessoal tem uma ideia que surgiu lá na Dinamarca, que é o cohousing, ou seja, você morar numa comunidade com pessoas que têm o mesmo perfil que você, né? Então isso força você a almoçar, você tem na regra do estatuto lá, você tem que almoçar 2 vezes por semana fora de casa, ali no convívio, né? E você estica essa sua vida em 6, 7 anos. Tem estatísticas provando isso. Eu acho que há uma tendência, talvez não agora, mas quando você falou do envelhecimento da população brasileira, isso ser implantado no Brasil, né? E você ter um convívio social, porque depois de um certo tempo você, né, o que você quer é companhia, quer trocar ideias e tal, e acho que a tendência social é nesse sentido, para você melhorar a qualidade de vida. Acho que o professor encontrou alguma informação. Encontrei aqui que o Banco Mundial estima que em 2050 o Brasil tenha 64 milhões de idosos, quase 30% da população total. Né? Então, eles vão estar nesse espaço, e o que você colocou é bem legal, porque tem um projeto de TCC de jornalismo, que eles foram para uma cidade do Nordeste, numa capital que não lembro qual, e a prefeitura estava fazendo exatamente essas casas, né, esses condomínios fechados, que era metade de uma casinha, e aí as pessoas mais velhas moravam cada uma, ou o casal. Eles pagavam por meio da aposentadoria, que já tinha o dinheiro fixo, e tinha uma área de convivência gigantesca, que era a principal área desse condomínio. Né? Então, na casa, basicamente, era o quarto, uma cozinha, se quisesse comer em casa, uma salinha, mas a área maior era um centro de convivência, com televisão, isso, aquilo. Então, realmente, e as grandes construtoras já entenderam isso também. Em São Paulo já saíram vários prédios para pessoas mais velhas, inclusive com fisioterapia, atendimento primário, assim por diante. Eu me lembro eu vou citar um projeto aqui dos professores, mestrandos, mestres e doutores da Unicamp, nessa linha do cohousing, né? Eu sei que eles chegaram a montar um estatuto, eu não sei se está funcionando, mas é nessa linha de realmente melhorar a convivência entre as pessoas. Como é que o senhor observa, professor Wagner, esse empreendedorismo prateado? Prateado pelos cabelos brancos, né? Veja, não tem dúvida. Mas para quem tem cabelo, né? Você quer dizer? Há um tempo atrás saiu uma pesquisa que as pessoas que moram nessas comunidades mais pobres, tudo, têm uma vida menor. Então, a vida deles são menores. Por caso, às vezes, falta de atendimento médico, às vezes um câncer não é detectado porque não faz aqueles exames. Então, a nossa população, essas que vivem mais na periferia, elas sofrem muito e têm uma vida curta, não tão longa igual as pessoas que tá numa comunidade melhor, que tem condições melhores de atendimento médico, tudo. Então, isso ocorre, né? E eu acho que é uma deficiência também de dar um tratamento de saúde mais abrangente, né? Porque parece que realmente a nossa saúde anda meio
mancando, não está tão boa como agora. As pessoas que têm uma situação mais confortável, financeira, vivem mais. Isso, eu vi uma estatística a respeito disso há uns anos atrás, publicou aí, eu não me lembro qual foi o jornal, se foi o Estado, foi a Folha, publicou, que então citou, inclusive, bairros de São Paulo. Olha, as pessoas aqui com 50, 60 anos já não tem mais vida, como tem de 90, 100, nas comunidades mais beneficiada, né, por condições financeiras melhores. Então, isso também, eu acho que era um estudo que deveria fazer, nós precisávamos de um mapeamento dessas coisas, mas eu acho que nós não estamos bem representados politicamente, tanto no poder executivo como no legislativo, que podia também fazer um mapeamento desses, porque se não fizer um mapeamento, não se resolve os problemas, né? Fixa o problema, é como entrar na faculdade, aquela história de cota. Eu acho que tinha que preparar para não ter cota para ninguém, preparar a pessoa para entrar, porque uma pessoa com cota pode atrapalhar, colocar pedra no caminho do professor, entende? Que não está preparado igual os outros que estão. Então, os outros têm que, né, ter frear o ensino. Então, eu acho que precisava, é um problema que surgiu, mas ninguém se preocupou com isso, não houve uma preocupação dos nossos governantes, dos nossos deputados, do nosso pessoal. Saiu essa pesquisa, mas ninguém comentou, ninguém fez nada. Também é um dos casos que afeta, né, a nossa população. Professor Naka, você é Sansei? Eu sou terceira geração, Sansei. Terceira geração. Vamos considerar o oriental, né, que é muito respeitado, né, as pessoas envelhecem no Japão. Com dignidade, né? Com dignidade, tem outra forma de tratamento em relação aos mais jovens, né? O que o Brasil precisa aprender com isso? Precisa aprender, principalmente, a pensar em longo prazo. Acho que o que o doutor está falando é exatamente essa questão de como a gente faz não só políticas públicas, projetos, desenvolvem ações pensando nesse longo prazo. Ainda a gente está desenvolvendo muitas atividades nos 4 anos, nos 8 anos, e não pensando, por exemplo, esse dado tão bacana, né? De 2050 seremos 30%. E aí, o que a gente está fazendo para isso? É um dos desafios que eu sempre coloco nas minhas aulas de graduação, de MBA, lá na SPM. Gente, vocês que estão aqui na sala de graduação, daqui 30 anos vão estar surfando na onda, vão estar no seu auge da sua carreira. E você vai querer fazer aqui um aplicativo de namoro? Eu acho que esse aplicativo de namoro já existe, né? Talvez você tenha que pensar em demandas futuras que vão estar progredindo. E aí na terceira idade. Perfeito, é exatamente isso que eles sugerem, né? Então, se você pega todos os aplicativos que existem e coloca para a terceira idade, olha que potencial gigantesco de mercado que tem. Mas antes, por exemplo, você precisa educar eles a mexer num celular. Você precisa ter um celular com telas maiores. Precisa ter um celular que você não precisa colocar o óculos pequenininho para enxergar o celular, né? Então, você precisa de empreendedorismo, né, que é uma linguagem bem de empreendedorismo, para poder trabalhar em cima disso. E o que a gente quer é só resolver o problema de agora, né? Sim, precisamos resolver, mas pensando também no futuro, senão você vai criar 2 problemas, o problema de agora e o problema do futuro. Ou seja, sem fazer propaganda da Apple, mas você falou de telefone de tela grande, então, em vez de um iPhone, um idoso. Isso, já existe, inclusive, alguns celulares que eu vi que tem uns botões gigantes, né, smartphones, e às vezes também as digitais das pessoas mais velhas não começam a funcionar mais nas telas, né, então eles voltaram alguns com o próprio botão mesmo de apertar, ou seja, olha, 30% da população brasileira vai ser idosa daqui 30 anos. Será que a gente não tem que se preparar para isso? Pessoal, perguntas do público, do gente que fala. Então, o que as pequenas e médias empresas podem esperar de uma possível reforma tributária? Olha, tudo menos diminuição de impostos, né? Eu acho que
o que está aí, o pessoal está querendo facilitar, pode haver uma simplificação, né? Uma simplificação, alguma coisa nessa linha. Agora nós temos lá um dragão que consome, né? Ele tem que ser alimentado. Então, vamos dizer assim, por enquanto, eu não vejo grandes vantagens. Muito pelo contrário, eu até vejo na área de serviços, de loteamento e tal, talvez tenha até um incremento desses impostos. Então, a expectativa é muito baixa, mas acho que é uma primeira dose aí um primeiro passinho nessa direção, né, de pelo menos mexer nesse monstro dos lagos aí, que é a reforma tributária. Acho que é um bom passo. Olha, eu quero apresentar agora aqui conosco Andréa Roma, empresária, Master Coach. Ela é CEO da editora Líder. Seja bem-vinda ao Gente que Fala, Andréa, tudo bem? Tudo bem, meu querido, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o seu tema. A editora Líder está lançando Empreendedoras de Alta Performance em Minas Gerais. É parte de um projeto que pretende lançar um livro em cada estado do Brasil até 2021. O propósito desta coletânea é compartilhar as histórias dessas mulheres e poder criar uma conexão onde todas terão o mesmo objetivo, que é vestir a camisa do seu estado e valorizar o feminino por meio de suas próprias histórias de vida. Como é que surgiu essa ideia do empreendedorismo de alta performance? Na realidade, esse projeto ele surgiu em 2003, né, no meu coração, e a gente começou a trabalhar para que esse projeto nascesse. E aí ele nasceu em 2014 com o primeiro livro, que a gente teve apoio de várias mulheres. É esse? São Paulo, não, primeiro esse. Esse aqui. Isso. Então, Empreendedoras de alta performance, mulheres como você contando suas estratégias. Isso, e a gente teve aí o apoio da Luiz Helena Trajano, enfim, outras mulheres, como a coordenação da Tati Luca. E aí, em seguida, a gente começou a lançar os outros estados. Então, nós já lançamos aí... O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, lançamos Goiás e lançamos também Piauí. Não trouxe, mas nós já lançamos. E agora, em Minas, dia 19, nós vamos lançar o estado de Minas com a representação de algumas mulheres de lá. Esse é um dos projetos da editora Líder, né, ligados ao empreendedorismo feminino. E as mulheres que representarão São Paulo? Então, o de São Paulo a gente inicia a partir do ano que vem, né? Nós já temos uma lista e já temos uma fila enorme. Essa fila, como é que se forma? Vocês escolhem os... Acho que é por idade, é por idade. Tem fila preferencial? Boa. Não tem. Essa fila, na realidade, nós passa por uma seleção, né, com o nosso conselho, onde a gente escolhe quem são as mulheres que realmente vão agregar valor através das suas histórias para o livro. Agora, André, você não tem o livro Líderes de Marketing? Tenho também. Essa é outra veia. Na realidade, são frentes, né? Essa é uma outra frente. A gente lançou recentemente um livro Líderes de Marketing, que foi com apoio da ABA, né, com a coordenação da Sandra Martinelli, que é a presidente da ABA, com a Neucina, que além de ser presidente da ABA também, ela é presidente da Heineken. Então, a gente lançou ele agora no dia 5 de outubro, na livraria do Shopping Guatemi. Eu vi alguma coisa nessa linha. Agora, Andréa, isso tudo é parte de um projeto que pretende lançar um livro em cada estado do Brasil até 2021, ou seja, daqui a um ano, os 27 estados, os 26 e o Distrito Federal terão um livro, é isso? Isso. Nossa. Dá tempo? A gente tem que trabalhar para isso, né? Se não der, a gente abre um pouquinho mais de tempo. Mas a gente tem uma programação para isso. Empreendedor é o que não falta, né? E o que te chama a atenção? Você já tem dois, né? Rio de Janeiro e Goiás. O que é que te chama a atenção no empreendedorismo feminino? Na realidade, o empreendedorismo feminino chama atenção porque, assim, o objetivo desses projetos não é competir com homens. Eu não acredito nessa competição. Eu acredito que nós... Até porque a gente não vai ganhar, entendeu? Mas alguém já levantou essa lebre que poderia ser uma competição? Tem algumas pessoas que chegaram a me perguntar, e o intuito não é esse. O intuito realmente é fazer com que mulheres se despertem ainda mais, conheçam as suas histórias, conheçam a si mesmo, entendam qual é o seu propósito, né? Tem empresárias que fazem parte da nossa receita brasileira. Então, eu acho que é contar as histórias dessas mulheres, de maneira que elas possam agregar na vida de outras mulheres, inclusive do Estado,
né? Hoje nós temos uma educação que, se a gente não tiver pelo menos exemplos, são mulheres anônimas, muitas delas, mas que fazem parte da economia brasileira. Legal. Então, são mulheres que precisam ser valorizadas de alguma forma, né, referente à história delas. Então, é isso que a gente está fazendo através desses projetos, e é dessa forma que eu vejo o empreendedorismo feminino. Mas o que essa sensibilidade da mulher, essa força da mulher em todas as áreas, a maternidade, o que é que tudo isso diz em termos de empreendedorismo, que nós homens não vamos atrás? Na realidade, de empreender nessa linha. Na realidade, eu acredito que o homem e a mulher, eles andam juntos em relação ao empreender, né? É claro que existe algo diferente. Por exemplo, o homem não para 6 meses quando ele, né? O homem engravida? Não. O homem tem filhos? Não. O homem não para a vida dele. A coisa está mudando tão rápido. Psicologicamente. O homem não para o ciclo dele, né? Durante 6 meses para adaptação referente à maternidade. Então, existe sim uma diferença. Eu não digo uma diferença entre essas questões, como você colocou, mas eu acredito que existe uma diferença, porque com tudo isso, eu falo que a mulher ela é multifunções. Né? A gente, ao mesmo tempo que uma empreendedora está amamentando o filho, ela está assinando um contrato e ela está dando ordem para alguma coisa acontecer. Diferente do homem, que não vai amamentar também, só se realmente tiver muitas mudanças aí na ciência, né? Professor Naka, lá na sua cadeira na ESPM, você chama a atenção das meninas? Sim, com certeza. Essa questão do empoderamento feminino, da desigualdade de gênero, é realmente um dos ODS também, do desenvolvimento sustentável. E essa coisa da representatividade é muito importante, né? Esse livro é muito importante exatamente para as pessoas se acharem no seu lugar de fala, né? Como está na moda falar agora. Porque uma coisa é eu, brasileiro, japonês, descendente oriental, falar uma coisa dessa. Agora, uma mulher, né, que empreendeu, falando, mostrando, como a minha esposa também é uma empreendedora, é outra pegada. E aí o que a gente faz e sugere sempre é ter um lugar de fala e aí dar exemplos como esse. Acho que é muito bacana, isso é agora, fundamental. Você falou da sua esposa, ficamos curiosos aqui, empreendeu onde? A minha esposa, ela trabalha na área de comunicação e eu a contratei a primeira vez, e aí a gente continuou com o contrato até hoje. Primeiro foi para um evento, agora é para a família, para o amor, né? Para mandar aí os nossos 2 filhos muito bem para esse mundo. Estendeu umas cláusulas, então. A mais, isso, exatamente. Voltando aqui para as perguntas do público, doutor Wagner da Costa, a Marta de Santo Amaro pergunta se os resultados de educação brasileira no PISA serão melhores ou ainda piores em um futuro próximo. O senhor está otimista? Olha, eu não estou otimista, não, que o nosso governo ele está bloqueando muito a educação. E esse déficit pode aumentar ainda mais, porque a educação é o que eu falo, eu não acredito numa melhora desse jeito. A gente quer acreditar. Eu quero acreditar, porque a educação é muito importante, a cultura é importante, e esse déficit precisa ser... Mas do jeito que a gente vê, as pessoas que estão na frente, nos ministérios da educação, tudo, a gente não vê nada bom. As pessoas que deveriam estar, não estão no lugar que deveriam estar para melhorar essa educação. Andréa Roma, um pouquinho antes da sua chegada, a gente falava aqui sobre o empreendedorismo prateado, esses negócios voltados para a terceira idade. É uma preocupação das mulheres naquilo que vocês já fizeram aqui nesses 2, Goiás e Rio de Janeiro, nos 2 livros? Na realidade, é uma preocupação e nós já estamos trabalhando em um novo projeto. Eu lancei que foi o ano passado, que foi Mulheres Antes e Depois dos 50. E aí a gente trouxe histórias dessas mulheres, trazendo também a questão do empreendedorismo e de 3 gerações, porque eu trouxe dos 30 aos 40, dos 40 aos 50 e dos 50 aos 70 anos. Então nós temos escritoras dos 30 anos até os 70 anos de idade, trazendo as suas vivências, tanto dentro do empreendedorismo como fora deles. E agora, para 2020, a gente vai lançar o Revolução 50+. Né, com a coordenação da Betty, que é uma carioca fantástica empresária, com mais de 50 anos, e nós vamos unir um grupo de mulheres com mais de 50 anos unicamente, trazendo
as suas pontuações dentro de um empreendedorismo ligado ao propósito de vida e aquilo que elas realmente querem aí para o futuro, tendo em vista que a terceira idade está crescendo cada vez mais e a gente precisa ter aí produtos e questões para adaptar esse mercado cada vez mais. Professor Naka, a Karina do Morumbi pergunta se é possível criar um projeto de impacto social na área do turismo. Perfeito, existem muitos projetos super interessantes, inclusive de turismo em comunidades indígenas, por exemplo, ou mesmo comunidades nos entornos das grandes cidades, além do turismo ecológico, muito bem controlado em alguns países, ou seja, no turismo é uma forma de desenvolvimento muito interessante para negócios de impacto. Professor Wagner da Costa, doutor Wagner da Costa, o Jaime do Jardim Bonfilholi, pergunta por que a situação dos mais de 200 mil presos sem condenação não tem a mesma repercussão que a prisão em segunda instância? E só o fator Lula, é só o fator Lula ou há outras razões? Olha, pergunta ao Jaime. Bom, a gente vê uma atuação, o caso do Ministério Público. Para o Lula, ele requereu a progressão do regime. O Lula tem advogado, tem uma equipe de advogado. Esses coitados desses presos que estão porque sem prazo para dar sentença, não se vê, a Defensoria Pública não frequenta os presídios, não se faz nada. Eu não sei se é o contingente que é menor, mas a gente vê que eles não têm uma assessoria jurídica. E muitos até cumprem a pena de ponta a ponta quando não se requer nenhum benefício para ele. Então, nos presídios não tem assessoria jurídica, tem um advogado da FUNAP que cuida para 2.000 presos, 1.500 presos. Então, fica um depósito e realmente isso deveria ter. Eu acho que a pessoa tem que cumprir a pena, mas tem que seus direitos serem também... Porque quem não obedecer, volta para a cadeia e acabou. Agora, ficar sem assistência jurídica, isso realmente ninguém... É bom, cuidar de benefício para preso não dá voto, né? Então, talvez seja isso. Outra questão, doutor Wagner, da Carla da Vila Mariana, sua opinião sobre as novas regras do TSS. Isso vai servir para inibir o uso de caixa 2 e laranjas nas próximas eleições, agora as municipais? Olha, eu acho que a pessoa que devia não ter eu acho que essa verba nossa, que nós pagamos no nosso bolso para a campanha política, isso está completamente errado. Eu acho que a pessoa que se candidata deveria... Hoje nós temos a rede social, que desenvolve muito, não há situações para gastar muito dinheiro em campanha, em santinho, em compra de voto, que a maioria desse dinheiro vai tudo para compra de voto. Vai aquelas pessoas da periferia, pobre, fala, olha, você tem R$50 aqui, se eu ganhar a eleição, te dou mais 50, e fica essas compras de voto. Isso precisa ser combatido. Eu acho que cada candidato tem que que tem condições de se candidatar, então tem que ter condições de manter a sua campanha, sem benefício do poder público. Nós estamos numa situação financeira ruim, isso aí afeta muito o erário público, esse dinheiro 4, 5 bilhões para uma campanha, quer dizer, realmente, e a gente vê aí as laranjas, estão usando as candidaturas femininas para engordar o dinheiro, e o dinheiro é desviado. Quer dizer, há muita corrupção nisso aí. Eu acho que para combater, precisava acabar com esse negócio de financiamento de campanha público, financiamento público de campanha. Vendramini, a construção civil está conseguindo ser criativa e inovadora? Gerson de Guarulhos pergunta. Olha, está melhorando. Eu vejo que as empresas estão se alinhando mais a esses projetos lá fora, né? E criando outro tipo de construção. Estamos melhorando, sim. Professor Naka, a Rita de Embu, deve ser Embu das Artes, pergunta: os pequenos produtores rurais conseguem ser sustentáveis e vender seus produtos ao mesmo tempo? Perfeito, tem muita gente trabalhando, o mercado de pessoas que estão consumindo produtos veganos, vegetarianos, só está aumentando, as certificações também, então realmente é um bom investimento, precisa obviamente de apoio técnico e assessoria.
Gente, o tempo do programa se esgotando. Professor Naka, você está com a palavra, sua despedida, seus canais. Muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser me segue nas redes, @profnaka no Instagram, coloca Marcos com o de uva, Nakagawa, e venham aí com o curso Empreendedorismo de Impacto Socioambiental na ESPM, o curso de férias. Marcos com o de uva. E Nakagawa com K-A-G-A-W, é meio difícil. Por isso que põe Prof. Naka, que acho que vai aparecer. André Roma, sua palavra final, sua despedida, seus canais. Eu quero agradecer por estar aqui com todos vocês. Podem encontrar, né, informações sobre os projetos e livros no www.editoralider.com.br ou @editoraleader no Instagram. Líder se escreve Leader, e não líder. Professor, Dr. Wagner da Costa, sua despedida. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com essas pessoas muito inteligentes, muito competentes, e também agradecer os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora na Rádio Trianon e a Rádio de Santos. A Universal. A Universal de Santos também. E uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Wagner. E o Ailton Ventramini, suas pedidas. Eu agradeço aí, eu que agradeço. Eu só não sei se esse inteligente foi para mim aí, porque eu me lembrei do meu pai aqui, que ele falava assim, meu filho vai ficar famoso, uma pena que por mau exemplo, né? Então, então obrigado a todos aí pela convivência. Gente, muito obrigado a todos pela presença, um prazer, uma honra recebê-los aqui, essa troca de informações, prestando serviço para o nosso público. O advogado Dr. Wagner da Costa, a empresária Master Coach Andréa Roma, o Marcos Nakagawa, o professor Naka da ESPM e o Ailton Vendramini. Na mesa de som, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.